Obrigado pela sua companhia, a gente está de volta aqui. Agora a gente vai falar sobre os nutrientes ou macronutrientes que são indispensáveis para o emagrecimento, enfim, são muito bons para a saúde, com a Lamia Ayub. Ayub, não tem acento, mas se pronuncia com A. Com A, a gente coloca para facilitar, né? Perfeito. Aí é o seguinte, nós vamos falar os 5 produtos que você selecionou como importantes, ou os mais importantes no seu modo de entender, que são macronutrientes. Primeiro é importante a gente saber o que é um macronutriente e o que ele faz pra gente, o que ele ajuda também, não é? Isso. O macronutriente é um produto que vai auxiliar, né? É um alimento que vai auxiliar, no caso dos carboidratos, a dar energia para o nosso organismo. Perfeito. Então, quando você vai fazer uma atividade física, você acorda, você precisa abrir o olho, respirar, fazer um esporte, você precisa do quê? De energia. Então, você encontra onde? Nos carboidratos, que é a primeira fonte energética da pirâmide alimentar. Agora, se a gente pensar, a gente sempre ouve falar de nutrientes. Agora, quando a gente ouve falar macronutrientes, macro quer dizer maior. Macro são os maiores e são os mais importantes. Não desmerecendo os micro, mas são os mais importantes, porque nós temos os carboidratos, as proteínas, que têm função como aumentar a massa muscular, evitar a queda de cabelo, unha quebradiça, e no topo da pirâmide estão as gorduras, né, que a gente precisa, mas não com tanta frequência. Então aqui você selecionou o quinto é a batata doce. A batata doce é importante porque é um carboidrato complexo e daí tem uma série de outros fatores. Exatamente. A batata doce, as pessoas têm muita aversão, às vezes, de consumir, né? Principalmente as pessoas que são diabéticas. Perfeito. Mas, o que acontece? Além dela ser riquíssima em fibras, e vale falar aqui, Edu, que na casca da batata está a maior concentração das fibras. Perfeito. Certo? Então, induz a pessoa a consumir mais água, dá mais saciedade, e para as pessoas que gostam de um docinho, principalmente as mulheres que estão na fase da TPM, pode comer a batata, porque ela é de baixo índice glicêmico, demora mais para cair na corrente sanguínea e você consegue manter a sua fome por mais tempo. Então, uma recomendação seria comer com a casca. Com a casca. Muitas vezes a batata doce, quando a gente vai comprar, a gente percebe, se você comparar com, por exemplo, uma batata inglesa, a casca dela fica mais feinha e tal. Mas o feio não quer dizer que não é bom, pelo contrário, você pode lavar, higienizar bem e consumir. Não é? E ela tem potássio também, tem fósforo, que são importantes. Fósforo, potássio para a saúde dos nossos cabelos, para dar mais energia. Tem cálcio para fortalecer os nossos ossos também, principalmente para as pessoas que são idosas, né? Então, o que eu vejo, Edu? As pessoas me procuram na clínica, eu posso comer a batata, eu tenho medo porque engorda. Não engorda. O que vai fazer você engordar é a quantidade excessiva. Lógico, vai comer 3 quilos de batata, né? Mas, por exemplo, ó, a gente tem aqui um espetacular câmera que inclusive fica nessa grua aqui, que é o Igor, que acho que de todos nós aqui é quem mais faz dieta e tal. E é o cara mais em forma. É o mais gostoso, para ser sincero. Não, ele falou que para ficar completo, é meu amigo há muito tempo, a gente sempre dá os conselhos para mim. A única coisa que eu falo para ele é que ele tem que parar de fumar, porque contradiz tudo que ele... É o contraponto de tudo que ele faz. E eu sei que na dieta dele tem bastante batata doce, não tem? Você come batata doce com frango, você come batata doce com carne moída também, eu já vi na tua marmita, sempre tem coisas assim, né? Com o quê? Com ovo cozido, perfeito. Aí, ó. Mistura ovo, pode ser? Pode misturar. O que não pode misturar, o que não pode não, né? Na verdade, o que não se deve. O que não se deve, né? Que as pessoas falam, ai, eu posso isso. Poder você pode, mas não deve misturar um carboidrato com o outro, por quê? Porque na hora de absorver os nutrientes, né, de cada alimento, o seu organismo fica perdido. Fala, poxa, eu vou absorver mais desse carboidrato ou do outro. Então, vamos variar nas refeições. Se hoje você comeu no almoço a batata doce, por exemplo, no jantar você come uma macarronada, come um arroz integral. Mas não mistura um com o outro. Não mistura, É bom você falar isso, porque o Lucas, muitas vezes, quando ele vê que a coisa é boa, ele mistura os 5. Tudo. Vamos fazer uma salada de fruta aqui. Falando em fruta, a fruta que você selecionou, eu vi aqui não tem nenhuma outra, até fiquei pensando no abacate. Mas o abacate, a gente falou tanto dele, fez tanta receita legal. A maçã é muito boa. A maçã é excelente, tá? Por que eu peguei a maçã, gente? Porque, que nem você falou, Du, todo mundo fica muito naquela fruta, né? O abacate ou, de repente, a banana. Vamos falar da maçã. Ela tem muitas fibras na casca dela, tá? Uma delas chamada pectina, que ela aumenta a saciedade no nosso organismo. Por quê? Porque daí você vai consumir muito mais água, né?
E também ela tem maior fonte de ácido ursólico, que é outro tipo de fibra que encontra na casca. E para as pessoas que têm problema de emagrecimento, né, que querem emagrecer, pode consumir por quê? Porque ela auxilia na queima calórica, principalmente para as pessoas obesas, e aumenta também a massa muscular e o desenvolvimento da musculatura. Ela não tem muitas calorias, né? Eu lembro que sempre quando eu calculava alguma coisa, no meu caso, para fazer especificamente sorvete, a maçã não é uma fruta calórica e não tem tanto açúcar, né? Não. Como as pessoas imaginam. Não, e aí tá a grande diferença, né? O que está sendo, qual a maçã que está sendo mais queridinha hoje em dia? A verde, porque ela tem menos calorias em relação à vermelha. Ou seja, enquanto uma maçã vermelha média, ela tem 130 calorias, a maçã verde, ela tem 110. É um pouco a menos. Um pouco a menos. Além disso, ela é riquíssima em fibras e para as pessoas que sofrem de constipação, pode ingerir, deve ingerir. E as pessoas que são diabéticas também. Ah, perfeito. Tá? Porque ela não tem tanto açúcar e o esvaziamento gástrico dela, para as pessoas que têm muita fome entre uma refeição e outra, como por exemplo, Edu, entre o café da manhã e o almoço, começa a dar fome, não deu aquele horário de comer, você pode consumir a maçã. Por quê? Porque ela segura um pouquinho por conta desse esvaziamento Seria um gástrico. ótimo lanche, assim. Ótimo lanche intermediário, ou entre o café da manhã e o almoço, ou entre o almoço e o lanche da tarde. Perfeito. Muito Tá? bom. Se tiverem qualquer dúvida, vocês podem perguntar. Vai lá, Rê. Você tinha falado que a pectina que está presente na casca ajuda na saciedade, certo? Isso. Por exemplo, as geleias que a gente faz, puxando um pouco para uma coisa um pouco mais calórica, é um Ótimo. doce bacana para dar uma saciedade para dar uma saciedade em geral, ou até como doce. Ele é excelente, muito boa a sua pergunta. Por quê? As pessoas, às vezes, elas têm vontade de comer doce. Poxa, o que eu vou comer, né? Não posso comer isso, não posso comer aquilo. Na verdade, as pessoas podem comer tudo, né? Logicamente, de acordo com o planejamento alimentar que ela vai fazer com o seu nutricionista. E a maçã, a geleia de maçã, que nem você falou, está sendo muito consumida hoje em dia. Por quê? Legal. Porque além dela ter um sabor diferenciado, né? Quando você faz a geleia, o sabor dela fica muito mais acentuado e dá mais saciedade nas pessoas. Por conta da pectina que você perguntou, Rê, como curiosidade, muitos sucos, por exemplo, suco de uvas, são usados as maçãs também para outras receitas de outras frutas que não têm a pectina. Contém também, se você olhar, muitas vezes você vai lá no rótulo e vê frutas vermelhas. Aí você vê lá maçã. Aí, por que a maçã está lá? Justamente por curiosidade da pectina. Da pectina. E é usado em sorvete também por conta disso, como curiosidade. É demais. É. Aí a gente tem o terceiro que você separou, em terceiro lugar, a cenoura. E aí, no caso, a cenoura cozida é o ideal também. Olha, a cenoura eu coloquei aqui porque ela pode ser consumida cozida ou crua. De preferência, a gente coloca a crua, porque uma unidade dessa média tem 3,2 gramas de fibras, excelente para dar saciedade. Inclusive, Edu, nos lanches intermediários, como eu solicitei, como eu falei aqui da maçã. Tá. Muitas pessoas, a maioria, né, O trabalha. que você tá levando? Uma maçã e uma cenoura. Mas é verdade. Eu tô levando aqui, ó, tira do bolso. Lucas, vai ser meu sonho. Você imagina, o que você tem aí? Tá, tem uma cenoura, uma maçã. E não tem aquele salgadinho. Ele gosta de um de milho. Adoro, amo. Eu Lucas, eu quero que vou fazer a compra do supermercado com ele. Eu vou fazer igual eu faço com a Maria. Você vai junto com a gente. A Maria falou, papai, convida o tio Lucas para ir no mercado. Que demais. É que a gente vai mostrar para ele o que pode e o que não pode. Maravilhosa. Olha a Maria Acho cuidando de uma ótima você, ideia, ó. De verdade. Mas é verdade isso, Edu, porque assim, ó, a maioria das pessoas, elas estão aderindo a isso, levar uma cenourinha, tem gente que leva aquelas menores, né, que eu não posso falar a marca. Sim, mas tem muitas, assim, Muitas, pequenininhas, né? assim. Coloca numa tapoerzinha ou leva no saquinho mesmo e consome. Por quê? Porque além dela ter bastante fibras, pode consumir a cozida? Pode. Mas ela tem também as fibras, que são solúveis e insolúveis, que são a pectina, a hemicelulose, que dão muito mais saciedade. Nesse caso, uma coisa que você falou interessante, a gente está ouvindo sempre aqui, é importante a gente recomendar, muitas vezes a gente tira a casca de tudo, despreza tudo. E a casca tem muitas coisas importantes também. No caso, para quem não consome, uma dica que a gente sempre dá com a casca é fazer os caldos para você preparar outras coisas e você não desperdiçar. Porque tem gente que, mas com casca eu não gosto. Eu acho que é melhor comer daí sem a casca, mas guarda para você usar para uma outra receita, porque você não deve desprezar. A gente faz, por exemplo, um caldo que tem casca de batata, casca de cenoura,
que é talo de salsão e outros talos. Ai, que delícia. Aí a gente consegue ter isso Uhum. também, não é? Lógico, para você conservar as vitaminas, as fibras, os sais minerais que eles têm. É um segundo prato, Pode né? fazer. Deve fazer. Deve fazer. Lógico. E não deve de forma alguma desperdiçar. Não, né? é um prato diferenciado. E posso te falar uma coisa, Lógico. Edu, pegando esse gancho? No começo da minha faculdade, a gente tinha curso, né, de culinária, que a gente fazia pratos para não desperdiçar essas cascas. alimentos, sem então a gente dúvida. usava fazer sopas, as tortas, quiches. Que legal. Sem E dúvida. se você quiser ainda, né, as pessoas que estão nos assistindo não quer fazer essas dicas que o Edu deu, que eu estou dando, com a casca da cenoura, por exemplo, e da batata doce, você higieniza bem ela, coloca numa forma antiaderente e coloca no forno com um pouco de azeite, orégano e sal, e ela funciona como chips. Vira um como se fosse um salgadinho, é. Um salgadinho. Aí, você vai receber substituir, visita. Muito bom. então, ó. Salgadinho Substitui. vira e fica É. gostoso. E dá pra Uma temperar com delícia. canela, né, também. Você com sabe? canela. É o termogênico, a gente aprendeu isso ontem, né? Mas esse Lucas tá demais. É, hein? você sabe que a gente ele tá evoluindo. Tirando a Turquia. Qual foi? Nós temos que anotar essas culinária coisas. turquesa. Culinária turquesa. Uma coisa ou outra vai bem, né, Lucas? Ó. Tirando os erros, os acertos, tô indo bem. Não, mas tá indo muito bem, ó. Por isso você tá fazendo. E é um incentivo para todo mundo, para que conheça as cozinhas também. O Lucas está fazendo os estágios, que é para mostrar as curiosidades, tudo isso, para aprender também e para mostrar muitas vezes para as pessoas em casa como funciona a cozinha de um restaurante. Bom, o segundo ingrediente que você separou como macronutriente indispensável é o cereal matinal. Agora, se você olhar a tabela nutricional de vários cereais matinais, alguns têm muito açúcar, outros têm uma quantidade de carboidrato muito maior também. E é interessante ler ali para saber o que tem dentro, não é? Tudo que a gente vai fazer, tudo que a gente vai comprar, a gente já tem que ter uma base. Se não tiver uma base, pergunta para o seu nutricionista, Sim. né? Se ele for acessível, então ele vai te explicar mais ou menos como você comprar esse cereal. O que acontece, Edu? A maioria dos cereais matinais tem açúcar, tem. Mas agora, hoje em dia, a gente tem uma grande variedade, que são os cereais sem açúcar, só que dentro tem as frutas desidratadas, como a uva passa. Perfeito. Tem os flocos de milho, né? Tem até o coco, tem aqueles chips de chocolate meio amargo. As oleaginosas, por Oleaginosas exemplo. em geral, que vão te dar muito mais saciedade. Perfeito. E o que a gente está vendo hoje? Que eles estão ganhando mais espaço na mesa do brasileiro. Perfeito. Tá difícil no café da manhã eles substituírem por um pãozinho, por um pão integral? Sim, porque eles não têm o hábito. Mas está ganhando muito mais visibilidade. Por quê? Porque além de ter carboidratos, vitaminas e sais minerais, ele é riquíssimo em fibras. Então, por exemplo, no caso, se um paciente vai lá no seu consultório e te consultar, olha, eu gosto do pãozinho com manteiga, tal, farinha branca. Vamos dizer, pelo que eu percebi, um conselho que você pode dar é para consumir um cereal dessa forma e substituir o pão, por exemplo. Substituir o pão. Sempre a gente dá não lista de substituição, a gente dá algumas opções, né? Para o paciente. Porque muitas vezes ele enjoa de comer sempre o pão, a torrada, o biscoito ou até mesmo a tapioca. Perfeito. E a maioria das pessoas já acordam com fome, quer tomar aquele café da manhã top, né? Top 5, como diz o Lucas. E aí, junto com os cereais, pode incluir uma proteína, porque dá mais saciedade. Perfeito. E pessoas também que sofrem com a prisão de ventre, né? Vamos falar na linguagem popular, consumam cereais matinais. Perfeito. Excelente fonte, gente. Agora é o seguinte, todo dia tem uma polêmica, porque assim, a gente deixou de comer muita coisa, porque, isso daí não é legal, tal. Eu já vi isso com café, e depois o café é bom. Eu já vi isso com chocolate, depois o chocolate ficou bom. Com ovo. Com vinho. Com vinho. Com ovo. Teve gente que deixou 20 anos de comer ovo. Com a gema. Porque por causa do colesterol. Aí mudou. Então, assim, quando alguém me pergunta, eu já ouvi, faz 28 anos que eu faço a televisão. Diariamente, ele vai ser estocado em forma de gordura. Perfeito. Agora, a pessoa falar assim que eu estou engordando Engordou por porque causa daquilo? do carboidrato, negativo. Não é. Não. Por exemplo, o milho. Por que eu coloquei aqui? Top 1, né? Já falei na Lucas, sua fala frente, lá, Lucas. pode falar, top 1. Não, pera, calma. Fala lá. Top 1, pode ser a pipoca também. Não. A pipoca não? É só o milho? Não, é só o milho. Então, Só o milho. Então, desculpa. Eu Sem problema. tentei te ajudar. Você Sem viu, problema né? algum.
Eu já ia chegar em casa comendo pipoca. Não, calma. Já veio aqui a Maria Meneghel. Pipoca, tem cheiro de pipoca. Pipoca. Vai. Oba! Calma. Tá bom, então. Fala lá, número 1. Top 1, top 1. Em primeiro lugar, no top 5 do The Chef, milho! Agora, boa. Porque outro dia, assim, quem não viu, e achou que todo mundo achou que era piada, e não era. Com o Lucas a gente não sabe. Ele virou pra mim, e daí ele falou, aí eu falei, não, isso daí eu vou ter que contar. E explica tal, que com o milho em latinha, ele não vai virar pipoca. Porque ele fez uma vez e ficou esperando. Eu falei, Lucas, no intervalo, eu falei, fala a verdade. Era brincadeira. Não, e eu falei, você era criança? Porque pode acontecer. Milho, pipoca, ligar e tal. E ele ficou lá do lado da panelinha, ficou esperando e nada de estourar. E ele falou, puxa, eu tinha certeza que era 5 minutos e começava a estourar. Você esperou 10 minutos? Uns 10, 15 minutos. Nada de estourar. E nada de estourar. Eu falando, gente, mas é milho. Pipoca vem do milho, por que que não estoura? E aí eu descobri que são milhos diferentes, né? É um milho conserva, aí tem um milho pra pipoca. Perfeito. E eu acabei fazendo essa besteira. Mas aconteceu. Né? Mas foi importante que a gente já falou e ninguém mais vai fazer. Não. Nenhum adolescente, Nada. nenhuma criança, Nenhuma pessoa adulto com 23 desavisado anos de idade. vai fazer. Ninguém. E os meninos aqui acharam, falaram, Lucas, era brincadeira, né? E não era. Mas o milho, então, como número 1. Por quê? Porque o milho, o que acontece? Ele tem, na casca dele, tem um amido resistente, né? Ou seja, é de mais difícil digestão. Então, para você digerir ele, você vai levar muito mais tempo. Ou seja, o seu organismo precisa trabalhar muito mais, a nossa maquininha, o metabolismo, para poder quebrar esse alimento, metabolizar e assim a gente digerir. Ou seja, agora meu Instagram vai encher de beijinhos e corações, que todo mundo vai adorar o que eu vou falar. Todos os dias pode comer uma xícara, de 1 a 2 xícaras de pipoca já. Calma, o que é isso? Isso! Pipoca! Opa! Tem cheiro de pipoca! Esse Lucas. Desculpa, 2 Desculpa. xícaras de pipoca? Imagina! Tá Perdão. ótimo. Pode Tá comer, tá? Não é uma forma de substituir os lanches intermediários, que nem eu falei pro Edu. Esse Lucas é uma figura, gente. Ele Eu tô feliz, eu tô feliz. Pipoca. Desculpa, perdão, ele é assim todos os dias. Mas não exagera, Eu viu, não sei se- Lucas? Olha lá, Não, tá não vendo? exagero. Hoje em dia, eu como pipoca de micro-ondas. Inclusive, ótima dúvida. Tem uma diferença? Ótima dúvida. Quem vai dizer se é ótima dúvida é ela. Você analisa a tua dúvida. Olha, eu tenho uma. Vai trabalhar olha, comigo, eu ele tenho vai trabalhar comigo. Eu tenho uma excelente dúvida e eu vou tirá-la. Deve ser, inclusive. Pega o seu telefone. Pega o seu telefone e olha. É uma excelente dúvida. Como é que ele vai saber se é uma excelente dúvida? Mas É eu dele a tenho eu dúvida? tenho certeza que o pessoal de casa deve pensar. A diferença da pipoca de micro-ondas para a pipoca de panela tem valor nutricionais diferentes? Tipo, a pipoca de micro-ondas tem mais calorias do que a pipoca de panela? Tem sim, mas muito boa a sua pergunta, tá? Agora, Calma, Lucas. calma, Lucas, se contenha. Calma, se contém. O que acontece? Na pipoca de micro-ondas é um produto industrializado, né? Então ele tem muito mais conservantes, tem a gordura, tem o sal. Então pessoas que sofrem com problema de coração, pressão alta e até mesmo colesterol deve evitar, tá? Consumir a de micro-ondas. Agora essa aqui pode, porque tudo que é mais natural, tudo que é mais saudável entra com mais nutrientes no seu organismo e não faz tão mal, né? E depende também o óleo que você vai fazer ela, né? Por exemplo, na panela você pode usar um tipo de óleo. Muita gente, é interessante o que você perguntou, Lucas, porque muita gente não sabe. Dentro daquela pipoca de micro-ondas, dependendo da pipoca, pode ter uma quantidade maior de gordura do que você usa para fazer numa panela. Então, para ela estourar e ficar gostosa, muitas vezes pode ter. Então, e da mesma forma, aí depende do fabricante, alguns usam outros tipos de gordura. Então, muitas vezes, se você tiver um comparativo, você consegue estourar o milho na pipoqueira. A mesma coisa, muitos pipoqueiros colocam um pouquinho de água junto para a pipoca não queimar, como truque que vai para fazer a pipoca. Então diminui mais a quantidade de óleo e coloca água. Ela demora mais para estourar, estoura depois e com menos óleo também. Mas daí é caso de pipoqueiro para pipoqueiro, né? Mas é o truque Não, dos pipoqueiros. Mas é verdade. E assim como você está falando, pode as pessoas que não querem fazer, não tem tempo, pode colocar no micro-ondas, pode fazer dessa forma, né? Numa vasilha com um pouquinho de água, o sal, um pouquinho de manteiga e estourar. Eu já estourei sem
sem, eu já estourei também sem. Sem óleo. Sem óleo, sem nada. Só um pouquinho. Dá certo para fazer. E a gente já cozinhou também esse milho aqui no micro-ondas. Quando você vai fazer uma quantidade pequena, dá para fazer também embrulhando Dá. direitinho. Dá. Né? Agora eu tenho uma Então, dúvida sobre o milho. lógico. Você falou que tem bastante... Demora muito, a gente consome muita energia para digerir o milho na espiga. Chega a ter caloria negativa ou não? Quando vai estourar na... Não, o milho à espiga, que você falou que tem algum componente na casca que demora muito para digestão. Então a gente gasta energia para digerir o milho. Ah, não, eu tava falando acho que é da cenoura que eu tava falando. Não foi do milho agora? Não, mas tudo bem, não tem problema. Não tem caloria negativa. Ah, tá. Ela tudo que você vai consumir in natura, ela se encontra muito mais, ela é muito mais saudável em relação àqueles produtos que você compra pronto, né? Agora me desmistifica. Existe alimento que tem caloria negativa, não tem? Tem, Ah, tá. tem bastante. Olha, eles querem me pegar aqui no programa, gente. Não, vamos Olha falar. isso. A gente pode falar. Vamos fazer o seguinte. Vamos fazer um dia só sobre caloria negativa. Negativa. Caloria negativa. Mas isso é bom ou isso é ruim? Calma, a gente vai fazer um Ah, dia tá bom. e vai fazer um dia específico. Eu Hoje a gente pensei tá em falando barriga de... negativa. Aí, É. a minha é barriga de grávida mesmo. Não tem a ver. Ó, você de casa acompanhou a Lâmia Ayub. Ayub. Ó, o Instagram, me ajuda aqui. @Nutri Ayub. Ayub. Isso. Nutri.ayub com Y. Tá aí na tela pra você, ó. Entra lá e, por favor, coloca no meu pra eu seguir também a Lâmia. E é o seguinte, é muito legal receber vocês aqui, porque cada dia é um aprendizado. E para você entender, a gente está recebendo várias pessoas diferentes também, porque cada pessoa tem um ponto de vista. Então, eu sempre que eu levo para a vida, pego sempre aquilo que a gente ouve e vai aprendendo também, para que a gente possa fazer melhor o nosso trabalho e mostrar também de forma adequada. Muitas vezes a pessoa deixa, eu falei brincando, mas é verdade, muita gente deixou de comer o ovo durante 20 anos e depois viu que não era tão ruim. Ou deixou de tomar o vinho também porque achou que uma tacinha ia fazer mal. Ou com café, ou com chocolate. Eu acho que, assim, o bacana que eu vi em todas as pessoas que a gente está recebendo, hoje as coisas mudaram muito, então nenhuma de vocês é radical ao extremo de algumas coisas, porque o radicalismo não leva a nada, seja em qualquer área também, não é? Qualquer profissão. E na de vocês mais ainda, né? A minha, assim, o pessoal me procura bastante, por quê? Porque na hora quando você recebe um paciente, de acordo com o objetivo dele, que, logicamente, né? Eu monto o planejamento junto com o paciente. Perfeito. Porque não adianta falar assim, olha, vou falar uma coisa, chocolate você não pode comer, não. Se eu falar para uma pessoa que é chocolatra, e mesmo que não for, é uma delícia, né? Eu, por exemplo, eu como todos os dias, não coma chocolate, ela não vai ter resultado, tá? Ela não volta mais e vai falar mal de mim, né? Porque eu não coloquei o chocolate e vai falar assim, poxa, eu vou comer uma caixa. Então não é mais fácil você falar, todos os dias você pode comer um pouquinho, né? Em tal versão, porque para você é melhor. Então, assim, tá mudando muito hoje em dia. Muito obrigado pela tua presença. Você, Volte sempre. Muito obrigada. Deixa eu pegar direitinho. @Nutri.Layub com Y. Depois .Layub. Depois você me conta o pessoal que entrou. Graças a Deus, muita gente está vendo, todas as pessoas. Obrigado pelo carinho da sua presença aqui com a gente. Deixa eu te falar uma coisa. Claro. Muita gente que vem aqui e tal, depois o pessoal comenta. E muita gente. São pessoas